Boa noite a todos. Boa noite. Aqui estamos nós, com muita alegria, mais uma vez, dando início ao nosso encontro semanal, nas quartas-feiras, nossa reunião pública doutrinária, na Fraternidade Espírita Emmanuel, no bairro do Salgado, na cidade de Caruaru, Pernambuco. Sou Serônio, trabalhador desta casa. E hoje nós temos mais uma vez a grande e imensa satisfação de ter aqui conosco Silmara Melo. Silmara, que é trabalhadora da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, que fica ali na bairro das Rendeiras, em frente ao Parque Ecológico, Parque Municipal do bairro das Rendeiras. Bezerra de Menezes, que tem reuniões públicas doutrinárias de hoje, das quartas-feiras, e ao sábado, às 19h30. Obrigado por me conhecer, aqueles que não conhecem ainda. Então, Silmara, seja muito bem-vinda, receba o nosso abraço para nós estamos aqui. Boa noite. Silmara hoje irá conversar conosco sobre o tema do dever e a felicidade. Então, aqui por exórdio, vamos ler a mensagem da noite. Estamos de Caroline para fazer a leitura da mensagem da noite. Boa noite. Boa noite. Sou eu, Virginia de Lourdes, Chico Xavier, de Anônima. Do item 45, necessidade essencial. Mas eu vou ver por ti, para que a tua fé não desfaleça. Isso foi Jesus, que está em Lucas 22, versículo 31. Justo destacar que Jesus, ciente que esse não permanecia no mundo, em que imperam as vontades de caráter material, não intercedesse junto ao Pai, a fim de que ele não faltasse recursos físicos, tais como a satisfação do corpo, a remuneração substancial ou a consideração social. É claramente haver pedido ao Supremo Senhor para que Pedro não se enfraqueça no mundo. Salientou, sim, Cristo, a necessidade essencial da criatura humana, no que se refere à confiança em Deus, no círculo de lutas, com todos os benefícios visíveis que estão sujeitos à transformação e à morte. Testemunhado de todas as realizações sublimes de um homem atual, a fé viva e ativa é das mais difíceis de serem consolidadas. Reconhecia que a segurança espiritual dos companheiros não é obra de autonomia, porque pequeninos acontecimentos podem interrompê-la, feri-la, adiá-la. A ingratidão do amigo, um gesto pensado, a incompreensão de alguém, uma insignificante dificuldade, podem prejudicar o desenvolvimento. Implica a oficina humana. É imprescindível que reconheça a transitoriedade de todos os bens transferidos de século. Mobilizá-los sempre, atender aos superiores desígnios da fraternidade com intenção a amar aos outros, com fidelidade e devotamento. Convence-te, porém, de que a fé viva na vitória final do Espírito Eterno é um óleo divino que o sustenta, a luz superior para a divina sensação. Convidamos a todos aqueles que quiserem nos acompanhar na prece de início da nossa reunião. Ó Deus, Pai de amor, Jesus merece amar, amigo inseparável de Deus,
Rogamos, Senhor, nesse, a tua presença aqui conosco, através da espiritualidade, dos mentores da Casa de Amém, dos mentores do Bezerra de Menezes, para que unidos possam incluir a nossa amiga e irmã Silmar, que ela comece consiga, nesta noite, ser a tua voz, e trazer para todos que aqui estão a tua mensagem, no tema que ela irá apresentar, que ela consiga transmitir para todos nós de uma maneira tranquila, fundamentos dos teus ensinamentos. Que assim seja. Sobre as tuas bênçãos e paz, vamos iniciar a nossa reunião pública. Boa noite a todos. É com grande alegria em nosso coração que mais uma vez aqui estamos. Agradecemos a Deus, a Jesus, a bênção que é estudar a doutrina espírita, que tanto nos convida ao trabalho do bem, ao trabalho de nossa renovação íntima. Agradecemos ao convite, CEOD, todos que fazem parte da casa, de fraternidade, de amor, que possamos nos colocar receptivos na certeza do amparo da assistência espiritual da casa. E que ao final possamos todos nos daqui bem melhores do que quando aqui chegamos. Mas nós também agradecemos a todos aqueles que irão nos acompanhar ao vivo, ou posteriormente, através do Instagram, também do YouTube, da Fraternidade Espírita Fernando. Deus os abençoe. No livro Plantão de Respostas, é um livro que reúne ali entrevistas que foram feitas no Pinga Fogo. E há um momento que é perguntado a Chico Xavier o seguinte: sabemos-se que este mundo que nós encontramos não é um mundo de felicidade. Pode-se entender que não devemos buscar a felicidade esquecendo de nós mesmos para viver na prática do bem. E aí o Chico dá uma resposta muito clara ao dizer que a encarnação não é punição para o espírito, conforme muitos pensam, mas é uma condição inerente à inferioridade desse espírito e um meio de progredir. E aí, Chico, ele finaliza a sua resposta dizendo o seguinte: devemos entender que é aqui na Terra onde o homem passa pelas transformações,
até chegar ao seu aperfeiçoamento. E é neste momento que o Chico faz uma pergunta. E o que será o aperfeiçoamento, senão a felicidade? À medida que nós vamos melhorando, que nós vamos nos aperfeiçoando, nós vamos nos sentindo felizes. Para cada dia estarmos melhor do que o dia anterior. E como é que nós chegamos ao aperfeiçoamento? Através do trabalho, assumindo responsabilidades, cumprindo os nossos deveres. Então, o que representa para nós o dever? Será que o dever representa para nós uma obrigação pesada? Enfadonha? Ou será que já no nosso entendimento, o dever, ele é o caminho que nos liga ao aperfeiçoamento, que nos leva ao crescimento espiritual? Como nós ainda enxergamos o dever? Muitas vezes, nós enxergamos o dever como algo muito difícil de ser realizado, como algo que... Porém, nós vamos aprendendo que o dever, na realidade, é um chamado da nossa consciência para o bem, fazer o bem. E é aí quando a gente vai ao Evangelho segundo o Espiritismo, ali no capítulo 17, item 7, porque ali nós encontramos uma definição profunda do Espírito Lázaro, a nos lembrar que o dever, ela é uma obrigação moral, primeiro para consigo mesmo, depois para com os outros. Ou seja, o dever, ele nasce no íntimo do Espírito, como expressão da lei gravada em nossa consciência. O dever, ela é, portanto, podemos dizer, um impulso moral que nos direciona a vida para fazermos aquilo que é certo. E o primeiro ponto do dever é a consciência com a voz que nos diz: faça o certo, preste atenção, cuidado. Então, essa voz da consciência nos chama a razão. Certa feita, um comerciante achou uma carteira no chão. E essa carteira estava cheia de dinheiro. Tinha muito dinheiro. Acontece que esse comerciante estava passando por muitos problemas financeiros. E aquele dinheiro todo que ele colocou na carteira iria ajudar a diminuir ali os seus problemas. Por alguns minutos ele pensou em ficar com aquele dinheiro todo. Mas havia algo dentro dele que impedia, que não permitia, que lhe tirava a paz. Quem era a voz da consciência. Então, ele decidiu procurar o proprietário daquela carteira e encontrou.
Quando ele encontrou aquele proprietário, entregou ali a carteira, o dono da carteira, muito emocionado, perguntou: o senhor não pensou em ficar com o dinheiro? E o comerciante respondeu: pensei, sim, senhor. Mas alguém que não iria deixar eu dormir à noite. E esse alguém é a minha própria consciência. Então, o dever é sempre visto pela consciência, através do juízo interno, que na realidade é a nossa consciência, que nos mostra quando a gente faz alguma coisa que não poderia, que não deveria fazer. Nos mostra uma direção. Muitas vezes a gente não presta muita atenção. Mas Deus, com seu infinito amor, escreveu essas leis em nós. Questão 621 de O Livro dos Espíritos, carta de pergunta, onde está escrita a lei de Deus. E os benfeitores respondem: na consciência. Então, o Senhor escreveu com todo o amor essa lei. Escreveu na qualidade de Pai que nos ama profundamente e que é a nossa felicidade. Então, quando nós refletimos sobre algo antes de realizar, quando a gente pensa em algo que pode ser certo ou errado, é a voz da nossa consciência. É o nosso juízo interno falando aos nossos corações. É neste momento que nós ouvimos essa voz. E essa voz é a voz do amor. É a voz que vem falar aos nossos corações. É essa voz que nos direciona para o dever que deve ser cumprido. Às vezes, nós pensamos em silenciar essa voz dentro de nós. Por vezes, nós silenciamos quando queremos justificar um erro. E aí a gente silencia essa voz e responde com uma outra pergunta. A gente pode dar a resposta sincera. A gente silencia essa voz da consciência quando seguimos interesses egoísticos. A gente silencia essa voz da consciência quando cedemos ao orgulho, à vaidade. Quando desejamos que esses sentimentos doentios falem mais alto e agem por nós. Então, o dever, ele continua nos chamando. A consciência, o nosso juízo interno, não esquece de nós. Um minuto sequer. Está sempre ali nos chamando para o dever a ser realizado. E o Espiritismo nos convida a educar esses impulsos através do Evangelho. Através do Evangelho sentido, meditado e vivenciado. Então, vamos a um outro ponto do dever, e é o dever consigo mesmo. Antes de pensar nos outros, devemos compreender a importância do dever para conosco. Assim nos lembra o Espírito Lázaro no Evangelho segundo o Espírito. Temos
esse compromisso espiritual para conosco, de crescer através do aprendizado. E isso envolve, meus irmãos, combater as nossas imperfeições, as nossas más tendências, as más inclinações. Como nos lembra Allan Kardec, também em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, ao dizer: reconhece que o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega em domar suas más tendências, suas más inclinações. Mas eu não sei como domar, eu sei que eu tenho que domar uma inclinação, uma tendência. Que tendência é essa? Como é que eu sei? Não nos preocupemos, porque a nossa consciência, com o nosso juiz interno, ela vai lá no inconsciente, pega um arquivo de coisas, aquele passado de erros bem tenebrosos. Aí pesou outra lança, tem aquele pensamento de repente, assim, meu Deus do céu, pensamento é esse? Não cabe. De onde veio isso? Ou quando, por exemplo, nós estamos assistindo uma TV e vem uma notícia, e a gente fica contrariado, a gente pode acontecer de ali falar o espírito consciente dos seus deveres não fala. E depois, meu Deus do céu, como é que eu pude ter essa atitude? De onde veio isso? Ainda de uma tendência que a gente traz ali. Mas, de vez ou outra, vem como uns flechas, nos tentando para ver se a gente cai nessa armadilha. Mas a consciência, quando busca essa informação do inconsciente, não é para que a gente caia na armadilha, mas para que a gente tome o comando, a gente assuma o comando de peraí, não é assim. Isso aqui está me incomodando. Por que está me incomodando? Alguma coisa eu tenho que fazer para não me sentir mais incomodado. Então, esse compromisso espiritual que nós trazemos a encarnar, ele também envolve, além a gente estar no trabalho de tomar essas más tendências, também envolve o desenvolvimento das virtudes. O desenvolvimento das virtudes significa dizer que nós temos em nós os bons sentimentos. Significa dizer que eu tenho em mim a paciência, o amor que está em mim. Vamos pensar. Deus, nosso Pai, tudo que Ele cria, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, primeira peça da Bíblia dos Espíritos. Tudo que Ele criou e cria é perfeito. Nada que Deus criou é imperfeito. Quem nos criou? Deus. Significa dizer que Ele nos criou perfeitos. Simples e ignorantes. Mas aí Ele nos ofereceu livre arbítrio. E foi através do livre arbítrio que nós fomos escolhendo outros caminhos. Fizemos escolhas equivocadas. E aí a gente caiu no erro. Quem criou o erro? Nós. Quando nos afastamos das leis divinas que estão em nossa consciência. Então, a gente foi abafando aquele amor. A
A gente foi criando as sombras. A gente foi criando os tampões. A gente foi ali abafando e foi ali ficando morno e foi apagando aqueles que estão dentro de nós. Qual é a proposta de desenvolver, fazer florescer esse sentimento do amor que está dentro de nós? Uma vez que a gente semeia o bem, que a gente faz o bem, a gente está aqui plantando no jardim dos nossos corações do amor, as virtudes. E cada vez que a gente vai se dedicando ao trabalho de nossa renovação interior, é como se a gente fosse ali regando os sentimentos, até fazer desabrochar, desenvolver as virtudes. E esse compromisso espiritual, ele também envolve a busca do autoconhecimento. Fazer, por exemplo, seguir ali o roteiro do Espírito de Santo Agostinho, na questão 919, quando ele diz fazer o que fazia. Ao fim do dia, eu passava uma revista sobre isso. Procurava saber se eu tinha feito algo de mal a alguém, se ninguém tem algum motivo para me queixar. E ele disse, foi assim que eu passei a conhecer e ver o que em mim precisava. Então, a busca do autoconhecimento nos leva a identificar aquilo que nós precisamos melhorar dentro de nós. E faz parte desse compromisso que nós assumimos antes de. Por isso, o Espiritismo nos ensina que a reencarnação ela é uma oportunidade, sim, de progresso, para que possamos, a cada encarnação, nós estarmos mais integrados ao trabalho da caridade. Kardec afirmou, fora da caridade não há salvação. Ele não disse fora da igreja não há salvação. Kardec não coloca no Evangelho fora do centro espírita não há salvação, mas sim fora da caridade. Não só a caridade material, mas sobretudo a caridade moral, aquela que nos transforma. Uma mulher espírita trabalhava ali no grupo da prece, chamou o Chico e disse, Chico, eu preciso falar com você. Pois não, minha filha. Ah, Chico, é o meu marido. O meu marido, veja, ele tem um defeito imenso, muito grande. Mas ele é uma boa pessoa, Chico. Ele é um bom patrão. Ele ajuda as pessoas. Ele é um bom filho. Ele é um bom pai. Ele é uma pessoa maravilhosa. E o Chico já estava, meu Deus do céu. E aí ela disse, Chico, o meu marido não é espírita. Veja, Chico, como é que pode um homem ser tão bom e não ser espírita? E aí o Chico disse, meu filho, se ele é tudo isso que você está falando, ele não precisa ser espírita de jeito nenhum. Tá bom demais. Então, quem era que estava precisando? O que é ser espírita? Ela que estava na casa espírita e ainda não tinha compreendido que o objetivo da doutrina espírita não é fazer proselitismo. O objetivo da doutrina espírita é a formação do homem de bem. Fazer com que as pessoas se tornem pessoas de bem, co-criadores em plano. Nós temos Jesus, nosso mestre e governador do planeta, como co-criador em plano maior.
Ele, o maior exemplo que esteve entre nós na terra, e veio deixar os seus ensinos como roteiro para que nós pudéssemos segui-lo, imitá-lo, ser o seu exemplo, sermos co-criadores em um plano menor. É isso que Deus, nosso Pai, espera de cada um de nós. Então, para praticarmos a verdadeira caridade, nós precisamos trabalhar, primeiramente, nossas imperfeições. Por isso, o Espírito Lázaro vai nos lembrar que o dever, ele deve ser a obrigação moral primeiro, consigo mesmo, depois para todos. Vamos a um exemplo. Às vezes, a gente fica no estado de querer mudar o mundo, mudar as pessoas, e às vezes a gente cai numa irritação. A gente se irrita porque o outro está falando do outro e o outro não está entendendo. A gente quer que o outro entenda, a gente quer que impor ao outro. Mas a gente não muda o mundo. A gente não muda o outro. O outro é como é. As pessoas são como elas são, o mundo também é. Mas nós podemos e devemos nos esforçar para mudar aquilo que está dentro de nós. E uma vez que nos dedicamos a mudar o que está dentro de nós, aí sim, a gente toca outros corações através do exemplo. O Emmanuel sempre dizia ao Chico, a palavra pode até convencer, mas só o exemplo arrasta. Então, uma senhora me lembrou de uma senhora que ela tinha uma grande dificuldade de perdoar. E muitos, inclusive, dentro do movimento espírita, tem. A gente, vez ou outra, encontra alguém que diz assim, eu tenho uma dificuldade muito grande de perdoar. Eu sei que eu devo perdoar, mas eu tenho uma grande dificuldade. E havia uma senhora que frequentava uma casa espírita, e ela carregava dentro dela uma mágoa muito grande de um familiar que tinha feito algo que feriu profundamente o seu coração. E ela sempre dizia assim, eu não consigo esquecer. Eu até tento perdoar, mas olha, está muito difícil, eu não consigo. Eu tenho que esquecer, eu não consigo. O que a gente aprende? Que perdoar não é esquecer. Quando a gente perdoa a nós mesmos, a gente lembra, a gente pode ter lembrado, mas aí a gente não se sente mais ofendido, a gente não se sente mais magoado, porque a gente entende que o outro, se ainda continua fazendo algo errado, ele está no processo dele, está tudo certo, um dia ele vai despertar, não tem nada errado. E sim com a maneira com que eu recebo o que o outro me faz. Então, perdoar tem mais respeito a nós do que ao outro. E um dia, ela assistindo a uma palestra, ouviu algumas palavras simples que tocou o seu coração. Ao dizer, perdoar não é absorver o erro do outro. Perdoar é libertar o coração. Perdoar não é absorver o que o outro nos lança. Quando a gente absorve, a gente se sente ofendido. A gente se sente magoado. E quando a gente alimenta esse sentimento dentro de nós, a gente sofre. A gente fica triste. A gente adoece.
Então, perdoar não é absorver o erro do outro, e sim é libertar o coração. E essas palavras tocaram tão profundamente o coração daquela senhora, que ela percebeu que, na realidade, perdoar era um dever que ela tinha com ela mesma. Porque ela entendeu que ela não precisava mais carregar esse peso dentro dela. E depois de alguns meses, ela compreendeu e conseguiu perdoar. Até que um dia ela disse: a pessoa que eu perdoei, talvez nem imagine que, na realidade, fui eu que me perdoei. Então, o dever também é perdoar, também é compreender, também é soltar, também é deixar ir, é libertar, abrir o coração para o novo, para a renovação. Então, primeiro dever do Espírito é educar a si mesmo. E aí vem o dever para com o próximo. A outra parte que o Espírito Lázaro nos oferece no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, depois do dever para consigo, surge o dever para com o próximo. E a gente precisa lembrar que Jesus ele resume a lei em 2 princípios. Quais são? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E o que significa, então, amar o próximo? O que significa amar o próximo? Significa eu estar ali grudado 24 horas para dar a pessoa? Não. Amar o próximo significa respeitar exatamente como ele é. Amar o próximo significa compreender que cada um está no seu processo. Por vezes, quando a gente vai conversar com alguém e esteja passando por algum problema, a gente tem uma receitinha pronta. Mas muitas vezes não temos com a gente. Então, amar o próximo é respeitar também o seu problema. Às vezes a outra pessoa só quer estar na praça, só quer falar. Só quer alguém ali que escute. Isso também é prova de amor. Uma compreensão. De ouvir aquele, de acolher. De ser indulgente com as imperfeições alheias. De não apontar cisco no olho do vizinho quando nós chegamos ter uma trave em nosso. Questão 886 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta sobre a caridade no sentido da palavra, como a entendia Jesus. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Percebe uma sequência. Como é que eu vou ser indulgente se eu ainda não aprendi a ser benevolente? Se eu ainda não enxergo, não olho para o outro, se eu não desejo bem? Ser benevolente é desejar bem, é orar por ele, é fazer bem. Quando eu já consigo ter um olhar de compaixão, eu já consigo entrar no exercício da indulgência, de não partilhar os erros, outras falhas, de não divulgar. Eu sei que hoje em dia é muito complicado a gente não divulgar, não compartilhar com as redes sociais. É a maior prova do exercício, que é exercitar a indulgência das redes sociais. Aí, por vezes, a gente encontra um espírito fazendo tal coisa. Meu Deus, como é que pode? É espírito que está fazendo isso aí. Olha só, e aí algumas vezes nos chamam. E o que você tem a ver com isso? Faça a sua parte, deixa o outro. Cada um
não é responsável pelas suas ações, não tem que se meter, ah, meu Deus do céu, não podia. Soares dele mostrar uma coisa, indulgência, indulgência. E aí eu saí da casa, indulgência. Porque do meu filho é complicado, né? A gente não entrar, a gente precisa das redes sociais para a gente divulgar com o espírito e vez ou outra a gente se pega numa situação nos convidando ao exercício da indulgência. E depois do exercício da indulgência, aí a gente consegue, né, desenvolver o perdão em nós, perdoar as ofensas. E é quando eu desenvolvo perdão em mim e eu não me sinto mais ressentida, magoada pelo que o outro fez, porque eu passo a ter certeza que o outro está no seu processo, ainda não despertou para o amor, ainda não despertou para o perdão, mas vai despertar cada um no seu tempo. Então, o dever para com o próximo se manifesta de diversas formas. Palavra de consolo, gesto de solidariedade, de paciência. Mas o dever também, ele se manifesta nos mínimos gestos do dia a dia. Conta-se que um homem caminhava na praia depois de uma longa e pesada tempestade. E aí, depois daquela tempestade, ele está ali caminhando e observa que na areia da praia está cheia de estrelas do mar que foram lançadas pelas ondas. E aí começa a prestar atenção em um rapaz. Colhia a estrela uma por uma e devolvia ao mar. E aí ele ficou incomodado com aquele gesto daquele rapaz. Quem aqui não conhece alguém que não está no trabalho, tudo bem, mas ainda se incomoda com o outro? E aí foi o caso desse homem, se incomodou por aquele rapaz que estava ali, devolvendo aquelas estrelas para o mar. Ele chegou junto do rapaz e disse: meu jovem, você não está vendo aí a quantidade de estrelas espalhadas na areia? São milhares. Você acha que faz alguma diferença você pegar duas e devolver a uma? E aí o rapaz não disse nada, pegou outra estrela, lançou novamente para o mar. Quando ele lançou para o mar, devolvendo a estrela, ele disse: para essa daqui fez diferença. Então, para Deus, pequeno gesto de amor transforma a vida. Não aparece só nas grandes coisas, mas nas pequenas coisas do nosso dia a dia, em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Então, aquele que cumpre o seu dever é aquele que está dedicado, com abnegação, com renúncia. Então, nós aprendemos que pequenos gestos contribuem para a nossa jornada evolutiva. Quando é que fugir do dever gera aquele sofrimento? Quando fugimos da responsabilidade moral. E aí, quando nós fazemos isso, surgem os conflitos, surgem os remorsos. Nossa, eu deveria ter feito isso. Então, vem a lei divina nos mostrar que além da lei de ser de amor, também a lei é de justiça e de aprendizagem. Nos colocando no dever, nos colocando na oportunidade de corrigir, consertar, transformar. E o que traz? Quais são as consequências do dever cumprido? Aquele que cumpre o seu dever, como é que ele é, o que ele sente, o que acontece? Aquele que cumpre o seu dever tem a consciência. Aquele que cumpre o seu dever tem a sua paz interior.
mesmo diante das dificuldades, quem age corretamente está ali com a consciência limpa. E isso significa que cumprir o dever é uma das maiores fontes da felicidade. O livro Religião dos Espíritos, que é um livro que faz parte da coleção Estudando a Codificação, e é um livro que, em cada capítulo, apresenta uma questão de livro dos Espíritos, que é uma maneira de nós estudarmos o livro dos Espíritos através dos comentários extraordinários do Espírito Emmanuel. E ali no capítulo 51, tem o título Felicidade e Dever. E Emmanuel nos diz o seguinte: cumpre teu dever, e tomando da terra somente o necessário à própria manutenção, de modo que não te apropries da felicidade dos outros, estarás adquirindo a verdadeira felicidade, com a consciência tranquila. Porque muitas vezes, quando se fala de felicidade, para aqueles que têm ainda o pensamento voltado para o mundo material, responde: felicidade é ter coisas. Felicidade é ter sucesso, é ter dinheiro. Felicidade é ter conforto. Para quem vive com a visão voltada para o mundo material, felicidade é ter tudo isso. Mas a gente percebe que muitas pessoas têm tudo isso e não é feliz. Está sempre com o vazio, porque busca sempre o ter e não o ser. Nós estamos no mundo, mas nós não somos tudo. Então, há aqueles que dizem: eu só vou ser feliz quando eu tiver tal coisa. Aí consegue a tal coisa. Aí, não, eu só vou ser feliz agora se eu alcançar. Então, eu só vou ser feliz se eu não tiver nenhum problema. Então, olha, começa a trabalhar. Aqui no mundo de jogos, você vai ter muitos problemas. Jesus já nos alertava no mundo da questão, mas tem de bom ânimo. Eu ensino a nos dizer que sim, nós podemos vencer o nosso mundo íntimo, podemos vencer as nossas sombras através de nossa renovação, através do trabalho do bem. Então, por outro lado, nós também encontramos pessoas simples, que passam por dificuldades financeiras, mas, no entanto, que sentem uma paz, que se sentem felizes na condição que se encontram. E aí a gente lembra do Chico Xavier, que ele, apesar de todas essas dificuldades, de iniciar um trabalho muito cedo para ajudar na sustentação da família, ele era feliz, porque tudo que ele fazia com amor, com renúncia, com abnegação. Certa feita, tinha um fazendeiro ali, que sempre quando encontrava com o Chico, dizia assim: Chico, eu vou lá, viu? Eu vou lá no fazenda. E quando eu chegar lá, Chico, eu vou assinar um cheque num valor tão alto que você não vai ter mais nenhum problema com as suas crianças, com as pessoas que você ajuda. Toda vez que ele encontrava o Chico, era a mesma conversa. Até que ele desencarnou. E aí o Chico está lá no centro, limpando só o fundo do centro. Limpando lá. De repente, entra esse de fazendeiro, desencarnado. Chico, eu não disse que eu viria? Eu não disse, Chico, que eu vim aqui no seu centro? Chico, agora eu vou pegar minha carteira, vou pegar o cheque, vou assinar no valor mais alto e vou oferecer para as suas crianças. Aqui nesse
Quem aparece, o Espírito é nada. Chico ora e dizia agora. E a irmã diz assim, adivinha quem vai dizer a ele que ele está morto? Que ele não faz mais parte do mundo dos espíritos. Que ele desencarnou. Adivinha o próprio Chico. Teve que falar para aquele espírito tão materializado que ele estava desencarnado. Que ele não tinha levado nada do que ele tinha para o espírito. Que tinha deixado tudo para trás. E, aliás, nem o que ele tinha existia mais, porque ele tinha 3 filhos que acabaram com toda a fortuna que ele tinha deixado. Então, nós não levamos nada, nem sequer o corpo físico. Qual é a pergunta que Kardec faz no Livro dos Espíritos? Sobre a medida de felicidade, a questão 922. E os Espíritos respondem: para a vida material é a posse do necessário. O que é o necessário? E para a vida moral é a consciência tranquila e a fé. A consciência de que eu estou fazendo a minha parte, de que eu estou cumprindo o meu dever. É isso que vai nos levar à felicidade. Tanto a gente almeja. Quando a gente chega no futuro promissor, numa elevação que nos permite viver em mundos mais avançados, mas para isso a gente precisa ainda estagiar aqui no mundo físico. Então, também nos lembra aos espíritos na questão 614. E a verdadeira felicidade é a lei divina, porque ela nos indica o que nós devemos fazer e deixar de fazer. E nós só nos tornamos infelizes quando dessa lei nós nos afastamos. Nós passamos a fazer escolhas equivocadas. O Espiritismo nos ensina, então, a buscarmos a verdadeira felicidade. E nos mostra que a felicidade ela não depende de fatores externos. Não depende do ter, mas sim do ser. Não depende do outro. Fulano levou a minha felicidade. Eu era tão feliz com fulano. Não sou mais feliz. Ele levou a minha felicidade. Levou não se leva nada daquilo. A felicidade é uma conquista do espírito. Então, ela nasce de 3 fatores. Primeiro, da consciência tranquila. Nada proporciona mais felicidade do que cumprir o dever. Segundo, está ali no esforço do alinhamento com as leis divinas. Terceiro, o progresso espiritual. Nós vamos sentindo uma alegria quando vamos percebendo que nós não somos mais quem éramos. Por exemplo, há 10 anos atrás, há 15 anos atrás. Eu vejo quando a gente olha para trás, Jesus, graças a Deus, que o Pai maior nos dá a bênção do esquecimento do passado. Porque se lembrassemos o que fizemos em encarnações pretéritas, sentiríamos muito, né? Se nessa encarnação a gente olha, a gente já lá para trás, e a gente fica envergonhado e antigo. Então, preciso lembrar do objetivo de estarmos aqui. Nos lembra os espíritos o objetivo da encarnação. Os benfeitores respondem: Deus não põe a encarnação porque tem uma finalidade de nos fazer alcançar a perfeição, ou seja, a felicidade.
Mas aí os benfeitores vão dizer que para chegarmos a essa felicidade, nós temos que sofrer essa a palavra, sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Então, estar aqui, neste mundo, neste planeta escola, é estar na oportunidade de aprendizado, está na oportunidade de descobrir quem ainda somos, nos colocar no dever de trabalhar para nos tornarmos cada vez melhores. Sentir-se feliz, então, não é estar longe das dificuldades, mas é enxergar nas dificuldades oportunidades para o aprendizado. Lembremos de Jesus, né? O maior exemplo de fidelidade ao dever. Mesmo Jesus diante das perseguições, mesmo Jesus ali diante das incompreensões, mesmo diante dos sofrimentos que lembramos, ninguém sofreu mais do que Jesus quando esteve entre nós. Detalhe, ele não tinha nada a reparar, mas nós um passado bem complicado, bem trancado. Nós precisamos nos colocar conscientes no trabalho renovador. Então, nós vamos encaminhar para o final, mas antes a gente queria lembrar que a felicidade está também em a gente proporcionar a vida dos outros. Certa feita, um homem muito rico procurou o Chico Xavier. Ele estava com seu coração muito angustiado, sofrendo muito. E disse: Chico, eu vim aqui lhe procurar, porque eu não sei mais o que fazer. Eu tenho uma excelente casa, eu tenho uma família maravilhosa, eu tenho uma empresa, eu tenho tudo. Não me falta nada. Mas eu sinto um vazio tão grande no meu coração. Poxa, o que é que me falta? Naquele momento, ele achava que iria receber, talvez, um passe, uma palavra de consolo, uma resposta rápida, uma solução mágica, mas o que ele ouviu do Chico, meu filho, o que falta a você é a alegria dos outros. Então, meus queridos irmãos, quando a dificuldade nos bater a porta, lembremos que é uma oportunidade que temos de aprendizado. E há uma outra oportunidade de reparar aquela dificuldade e elevar a alegria a outros corações. Então, lembremos também da importância que a doutrina espírita nos convida a avançar através do Evangelho, o roteiro mais seguro que temos para seguir. Lembramos também do livro Renúncia, onde o Espírito Alcione está ali. Naquela encarnação com o Alcione, e ela que não precisava mais reencarnar, porque ela já tinha alcançado uma evolução e lhe permitia viver no planeta chamado Sirius. Mas o seu grande amor havia ficado para trás. E outros amigos. Então, ela pediu permissão para reencarnar e ajudar aqueles amigos. E ele também. Ela foi um grande exemplo de amor, de perdão, de renúncia, de abnegação, de entrega, de dever cumprido. E uma vez, conversando com o Padre Adriano, uma
encarnações do Espírito Emmanuel, ela disse: Padre, o Evangelho precisa ser conhecido, precisa ser estudado, precisa ser sentido, precisa ser vivenciado. Então, não fiquemos apenas nas leituras. Nos coloquemos sim no trabalho de conhecer, mas também de estudar, de sentir, fazer vibrar em nosso coração. Assim como vibrava no coração de Roberto Flores, amigo do Chico Xavier, espírita em uma época muito difícil. E ele gostava do trabalho da campanha do Quilo, saiu todo arrumado para mais um trabalho. Bateu uma senhora. E ao ver que ele era espírita, cuspiu no rosto dele. Ele colocou o saco no chão, pegou um lenço, era uma época em que os homens usavam muito lenço de tecido, pegou o lenço, enxugou a saliva, estava impregnada no rosto dele, disse: "Ô, minha irmã, isso aqui é para mim e para os pobres, assim afinal." Ela ficou tão envergonhada que ela entrou buscar para contribuir com o campanha. Ele, em um momento, sentiu a vontade de revidar. Em nenhum momento ele criticou a atitude dele. Porque naquele momento, Loreto Flores era um evangelho puro, vibrando dentro dele. É isso a que somos chamados, a fazer vibrar o evangelho em nossos corações. E é através do evangelho, do dever cumprir, que alcançamos a nossa felicidade. A felicidade real e a conquista. Que Deus e Jesus abençoe a todos. Muita paz. Assim seja. Nossa imensa gratidão. Talvez esse tempo para a gente, de uma maneira mistério, de felicidade. Isso que a gente aprende. Ontem aquele estudo da terça-feira, eu não sei, era o esse formação. Estou vendo hoje, ontem e hoje você traz. Falando muito bem. Então, realmente, você vivenciar. Só. Não sei. Deus, dentro da nossa consciência verdadeira, compreensão do roteiro que você disse. Então, a nossa imensa gratidão receba aí o nosso especial com vocês e especial com você, que para vir da casa também, como adolescente, 12 anos de idade, participava do grupo e também ajudou a divulgar o espírito do nossa gratidão. Se você é abraçado aí por todos nós,
E você aí encerra falando de Alcione. 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 O livro Renúncia, né? Escrito de autoria de Emmanuel. E aí nós temos aqui, vamos ter, no próximo dia 22 de abril, chegando aí, mas está aí também no YouTube, né? Mas, dia 22 de abril, às 20 horas, no Teatro do Sesc, aqui na nossa cidade de Caruaru, o grupo Rama Cria, um grupo, uma produtora de São Paulo, que anualmente, há 3, 4 anos, elas vêm trazendo espetáculos da nossa cidade. E agora vai ser dia 22 de abril, no Teatro do Sesc, às 20 horas, ingressos pelo Simpla, e acesso, ou então aqui nas casas espíritas de Caruaru. Começamos hoje a distribuir esses ingressos. Então, ao preço de R$50, R$100 de ingresso. Só que antecipado 50, nós não vamos cobrando 50 e a meia entrada antecipado R$50. Nas casas espíritas vão ter, como aqui tem ingressos à venda, e também dá para o terceiro mundo, o ingresso físico. E além disso, quem conseguir ter o Simpla, ele pode adquirir os ingressos. É uma peça amor de renúncia, que é exatamente baseado nesse romance de Emmanuel, Renúncia. História belíssima, belíssima. E renúncia e o espírito, como Mara disse, que não havia necessidade de reencarnar. Mas, por amor, ele pediu para reencarnar. A história que aí vocês vão procurar ler aí o código que ele renúncia de Emmanuel. Tá certo? Na próxima quarta-feira, teremos aqui o nosso amigo Valdemir Ventura. Ventura, que hoje ele é trabalhador da STF, Sociedade Espírita de Caruaru, fica na cidade de Jardim. O tema Por Amor à Criança. E aí, nós estamos aqui estudando esse livro, O Espírito da Verdade. Então, dando continuidade à sequência do estudo, é o capítulo 56, que Ventura irá abordar esta semana, Por Amor à Criança. Esse livro, ele é, dentro da coleção que o Silmar até falou também, Religião dos Espíritos, e aqui no Espírito tem uma correlação com o Evangelho e com o Espiritismo. Então, esse tema da próxima semana, ele tem uma correlação do Evangelho, com o capítulo 8º, o item 18. Cada mensagem desse livro, cada capítulo, é ditado por um espírito, diversos espíritos, e Emmanuel, que é o autor dessa mensagem por amor à criança, irá trazer para todos nós na próxima semana. E é um capítulo, um livro que foi psicografado também no Espírito Chico, os capítulos ímpares e os capítulos pares pelo médium Paulo Vieira. Então, se você é convidado a deixarem aqui conosco também na próxima quarta, ou presencial, ou seguindo-nos através das redes sociais, do YouTube e do Instagram, da Fraternidade Espírita Emmanuel. Teremos logo mais espaços presenciais, presencial, magnético espiritual. Então, a título de agradecimento, vamos convidar Soares, José Soares, a fazer a prece e agradecer.
Assim, continuando com o pensamento, em sintonia com a espiritualidade amiga e benfeitora, agradecemos-te, Senhor, as bênçãos do alimento espiritual e recebemos através da tua palavra, dos teus ensinos. Possamos, deste modo, sentirmos, motivarmos a vivência, a prática do bem e do amor que exemplificastes. Possamos também, envolvidos nessas vibrações amorosas dos benfeitores, recebermos vibrações, energias e fluidos salutares para o fortalecimento, para o nosso equilíbrio físico e espiritual. E em teu nome, Senhor, possamos retornar aos nossos lares a tua santa e bendita paz. Que assim seja. Sim, sim.